Graça e paz, irmãos. Alegria imensa estar aqui com os irmãos, poder compartilhar com vocês desse momento festivo, desse momento tão singular na vida da igreja, 91 anos de vida. E eu me sinto honrado e quero agradecer ao reverendo Luiz, agradecer ao conselho pelo convite que me foi feito para estar aqui, para compartilhar com os irmãos nessa festa. E o nosso abraço aqui da Igreja Presbiteriana da Moca. A Igreja Presbiteriana da Moca é um pouquinho mais jovem, né? Vai completar no mês de junho 64 anos de organização eclesiástica e 65 de fundação. A Igreja da Moca é uma igreja que eu considero, daquelas igrejas que eu conheço da IPB, fora da curva, porque ela foi fundada e organizada em um ano. Às vezes a gente vê congregações de 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas Deus foi gracioso. E desses 64 anos, eu tenho sido pastor da Igreja da Moca por 22 anos. Então, um terço, né, desse tempo que Deus tem dado para a igreja, Deus me deu o privilégio de estar o pastor ali daquela igreja. E é uma grande alegria estar aqui com os irmãos e compartilhar desse momento. E dizer que é sempre um grande privilégio compartilhar a palavra do Senhor. Eu sei que hoje as crianças estão aqui conosco, né? Elas ficam sempre no culto da manhã. E o pastor Luiz me pediu para incumbi-las de uma tarefa. E a tarefa que eu quero dar para as crianças hoje, eu sei que elas têm um papelzinho aí, eu vou falar sobre o profeta Abacuque. Então, se você é um bom desenhista, você podia desenhar um profeta orando. O livro de Abacuque é uma oração que o profeta faz ao Senhor e a resposta que ele recebe de Deus. Então, você pode desenhar um profeta, geralmente o profeta é barbudo assim, que nem eu, né? De turbante ou alguma coisa assim, ajoelhado, enfim, como você achar aí com a sua criatividade que se deve retratar um profeta de Deus, falando com Deus, que é a mais importante atividade que um profeta e qualquer servo de Deus pode fazer nessa vida. Quero apresentar minha esposa, minha amada esposa Kélcia, por favor, fique de pé aí, minha querida. Então, a Kélcia é a bênção que Deus me deu nos últimos 37 anos da minha vida, dos quais 35 anos casados. Então, nós completamos 35 anos de casados no último dia 13 de janeiro, e Deus tem sido gracioso conosco, nos deu 3 filhos, depois 3 noras e agora uma neta. Então, agora eu estou assim, daquele todo lugar tem que falar da neta, né? Então, para não fugir da regra, então Deus nos deu a primeira neta, né? E aí, quando eu falo isso, os outros meninos já estremecem, né? Porque a primeira pressupõe a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, enfim. Meus irmãos, Deus colocou no meu coração aqui de falar com vocês nessa manhã sobre o profeta Abacuque. Na verdade, eu vou falar sobre o profeta Abacuque até de noite. Então, o pastor Luiz, que é um homem de fé e corajoso, falou: pastor, se o senhor quiser pregar no culto, quiser dar aula na escola dominical, quiser pregar no culto à noite, eu falei: eu quero. Então, não sei se eu frustrei a expectativa dele, né? E Deus colocou no meu coração de falar com os irmãos sobre o profeta Abacuque. Então nós vamos expor o livro do profeta aqui durante esse dia. Agora no nosso culto matinal, depois na escola dominical, vou continuar falando sobre Abacuque. Então, se você quiser terminar o livro de Abacuque, e quem sabe vai ser o primeiro livro da Bíblia que você vai ler inteirinho num dia só, você vem à noite que nós vamos terminar meditando sobre a oração do profeta Abacuque. Vamos orar? Curva a sua cabeça aí, feche seus olhos. Eu gostaria que você orasse por mim, para que Deus me desse graça, capacidade, sabedoria, clareza, precisão, concisão, e orasse por você, para que você tivesse ou tenha o seu coração aberto pelo Espírito do Senhor. Meu Deus, eu te agradeço, porque nós estamos aqui nessa manhã festiva, bendizendo o Senhor pela vida dessa igreja que completa 91 anos de vida. E eu te bendigo, ó Deus, porque o Senhor certamente usou muitos servos seus ao longo desses anos para trazer essa igreja até aqui. E agora eu peço que o Senhor use a nós, esta geração que está aqui, para legar para as futuras gerações uma igreja fiel, firme, cheia de fé, de vitalidade,
resiliente, para que a glória do Senhor se manifeste. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Bom, eu vou falar sobre resiliência, vivendo na força do Senhor. Vai ser o tema todas as minhas palavras aqui durante esse dia. Resiliência é uma palavra que está na moda, mas não foi sempre assim. Resiliência é uma palavra que não surgiu no campo das ciências humanas como ela é usada hoje. Quando se fala de resiliência hoje, a gente sempre pensa em pessoas, mas não foi sempre assim. A palavra resiliência veio do campo das ciências duras. Resiliência era uma palavra usada para referir-se à capacidade que os sólidos têm de se restabelecer depois de sofrer uma pressão. Vou explicar direito. Na engenharia civil, por exemplo, o que é resiliência? Resiliência é a medida da capacidade, por exemplo, de um vergalhão de ferro sofrer uma pressão ou uma tensão, e depois de sofrer essa pressão e sofrer essa tensão, ele se voltar à sua condição original. Mas com um detalhe, todo mundo sabe que qualquer material sólido, depois de sofrer uma pressão, nunca volta completamente à sua condição original, ela sofre alguma distorção. Bom, alguém teve uma ideia de trazer essa ideia de resistência, de capacidade de reconstituir-se depois de uma pressão para as ciências humanas, e resiliência então hoje é usada para referir-se à capacidade que as pessoas têm de se reconstituir depois de uma dor, depois de uma perda, depois de uma aflição, depois de uma angústia. Todo mundo é resiliente, uns mais, outros menos. Algumas pessoas suportam uma pressão grande e se refazem depois dessa pressão. Outras pessoas não suportam aquela mesma pressão e às vezes se desfazem, se quebram, se partem. Essa semana mesmo eu tive a triste notícia de uma ovelha minha, quando eu estava no Mato Grosso, era uma criança ainda. E agora, semana passada, ele é um jovem, pai de 2 filhos, era mais ou menos 34, 35 anos, eu suponho que ele tinha. E diante da pressão econômica, diante das escolhas erradas que ele fez, até onde nós sabemos, ele simplesmente decidiu tirar a sua vida. Ele não conseguiu lidar com aquela pressão que para ele foi superior às suas forças. Assim como, por exemplo, na engenharia, se você submete um vergalhão ou concreto a uma pressão além da sua capacidade, ele se desfaz. Por isso é que os prédios caem, porque eles sofrem pressões superiores à sua capacidade de se reconstituir. Por isso que as pessoas se desesperam, por isso que as pessoas se angustiam, porque não encontram forças para superar as pressões que a vida impõe a todo mundo. Não existe ninguém que passa por essa vida sem sofrer pressão. Tem um poema, um trechinho de um poema de um poeta do século XIX, chamado Francisco Ottaviani, que eu gosto muito. Ele diz assim: quem passou pela vida em brancas nuvens e num plácido repouso adormeceu, não é homem, é um espectro de homem, só passou pela vida, não viveu. Porque é impossível passar por essa vida sem sofrer dores. Nós estamos num mundo caído, nós sofremos desde o Éden as consequências das escolhas erradas dos nossos primeiros pais. E essas escolhas erradas trazem consequências para os nossos relacionamentos, para a nossa vida, para a nossa saúde. Nós adoecemos, nós quebramos acordos, nós sofremos, nós envelhecemos. Tudo isso você já sabe. O que você precisa saber é como você pode ser resiliente, encontrando forças para suportar pressões talvez maiores do que as que você está suportando agora. O profeta Abacuque vai nos ajudar a entender ou a encontrar essas forças. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. E a primeira mensagem que eu vou expor para os irmãos, nesses minutos que nós temos aqui,
está baseada no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, os 4 primeiros versos, somente. Onde o profeta, ou o livro do profeta diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. As pessoas hoje, irmãos, não estão muito preparadas para enfrentar situações adversas. Não é à toa que o Brasil é o maior consumidor mundial de Rivotril, que é um ansiolítico, um diazepínico, se não me engano. Se tiver alguém aí que é químico, médico, se eu falar bobagem, depois você pergunta para ele. Não só é o campeão mundial de consumo de Rivotril, como o Rivotril é o 2º medicamento mais vendido no Brasil. As pessoas compram com receita, tem que ser com receita, né? Mas o Brasil é o país que para tudo tem jeito, né? Então, arranja uma receita, arranja um farmacêutico que vende sem receita, arranja um traficante que arruma, enfim. E por que é assim? Porque as pessoas não sabem mais lidar com a dor. Então eu preciso entorpecer-me para que a dor não seja insuportável, para que eu não passe noites insones, para que eu não sofra as angústias da vida e para que eu não me desfaça, não me desespere, não enmaluqueça. E as pessoas então encontram nas drogas, entre aspas, legais, esse refrigério, como se tivesse lá no armário do seu banheiro uma caixinha escrita assim: alívio para as pressões. Aí você toma e fica tudo beleza. Quem não toma Rivotril, às vezes toma outra coisa, né? Ou às vezes acha que vai encontrar forças para vencer suas adversidades passeando, indo para a praia, né? Um dia como esse, você imagina esse solão, né? Por exemplo, por que eu estou aqui e não estou na praia, né? Lá eu ia espairecer, eu vou para o shopping, eu vou para uma casa de campo. Sabe, irmãos, não tem nada de errado nisso, né? A não ser ir na praia domingo de manhã, que é dia do Senhor. Mas não é aí, não é assim que você vai encontrar forças. O profeta Abacuque viveu num tempo muito perigoso. Ele viveu muito provavelmente naqueles dias que antecediam a derrocada do reino de Judá. Porque você conhece um pouquinho de história bíblica, né? Você sabe que o último rei fiel ao Senhor no reino de Judá, o reino do sul, foi o rei Josias. Aquele rei que assumiu o trono com 8 anos de idade e que teve um longo reinado, e que às vezes a gente lê a Bíblia, a gente sempre pensa nas pessoas velhinhas, né? Morrendo velhinhas no Senhor. Josias morreu com 39 anos de idade. E morreu por uma bobagem, porque já se levantava no Oriente um novo império, o Império Babilônico. O Império Assírio entrou em decadência, né? Só para você se situar. No ano 612 a.C., a capital da Síria, a cidade de Nínive, caiu sob um ataque do rei Nabopolassar, que era um rei babilônico que estava se levantando. E o problema é que Israel fica, né? Não ficava, né? Porque não saiu de lá. Fica bem na confluência entre o Egito e o Oriente Médio. Por isso é que Israel é uma terra tão disputada, porque naquela época os 2 grandes impérios do mundo eram o Egito e os impérios do Oriente Próximo, a Síria, a Babilônia, os medos, os persas. E quando os babilônios quiseram guerrear com os egípcios, onde era o campo de batalha? Israel. Então o exército do Egito subia para o norte e o exército da Babilônia vinha para o oeste. E se encontrava onde? Geralmente no vale de Jezreel, em Megido, o Armagedon, que todo crente ouve essa palavra e fica com calafrio, achando, será que vai ser o Armagedon? Bom, isso é assunto para outro dia. Pois bem,
O faraó Neco II organizou suas tropas e foi atacar a Babilônia. Josias estava lá no trono, se sentiu ofendido. Como assim? Vai atacar a Babilônia, vai passar aqui. E o faraó mandou um emissário para ele e falou: fica quietinho no seu canto, que eu não quero nada com você. Só vou passar aí que o meu negócio é com Nabopolassar. Josias falou: aqui não passa. Sabe aqueles meninos? Risca o chão assim: quem for mais homem, pisa aqui. E Josias atravessou no caminho do faraó Neco. Triste decisão. Foi morto no campo de batalha, numa guerra que não era dele. Reino de Judá, ladeira abaixo. Isso aconteceu em 609. Menos de 30 anos depois, Jerusalém estava arrasada pelos babilônios. O profeta Abacuque exerceu seu ministério nesse tempo, quando os babilônios estavam em ascensão e estavam vindo para o oeste como um rolo compressor, esmagando e destruindo tudo e todos, com violência, com absoluta impiedade. O livro do profeta Abacuque é diferente de todos os outros livros proféticos, porque todos os livros proféticos têm uma palavra do Senhor através do profeta tal para o povo. O profeta Abacuque não tem uma palavra do Senhor para o povo. O livro de Abacuque é uma discussão entre o profeta e Deus. Porque o profeta, que é um homem de Deus, que é capacitado por Deus para olhar para a sociedade, entender o que está acontecendo e buscar a resposta em Deus e trazer a resposta de Deus quando Deus quer dar uma resposta para o povo. Então Abacuque olha aquele cenário, ele olha aquela situação, ele olha para os babilônios vindo como uma força poderosa, irresistível, e aí ele fala com Deus: Senhor, até quando isso vai acontecer? E é interessante, né, que o livro de Abacuque começa assim: sentença que o Senhor deu a Abacuque. A palavra original aí do texto podia ser traduzida por fardo, peso. Então Deus colocou um peso sobre os ombros de Abacuque. Porque Deus mostrou para Abacuque o que ele ia fazer. E Abacuque ficou indignado. Eu sei que você nunca ficou indignado com as coisas que Deus fez na sua vida. A perda de um emprego, a perda de alguém querido, um diagnóstico de uma enfermidade. Você recebeu tudo com gratidão, com alegria. Senhor, obrigado porque eu estou doente. Senhor, obrigado porque eu perdi o emprego. Senhor, obrigado porque eu estou com uma crise no casamento. Senhor, obrigado porque eu perdi alguém querido. Não é verdade, né? Nós, como Abacuque, muitas vezes brigamos com Deus por aquilo que Ele decide fazer na nossa vida. E aí Abacuque, nessa sessão que eu li, me dá, e eu quero compartilhar com você, 3 lições para enfrentar os pesos que Deus põe sobre os nossos ombros. E o primeiro modo de enfrentar esses pesos e encontrar força no Senhor, ser resiliente, não se desfazer, não se esfarelar, não se implodir ou explodir também quem estiver perto, é clamar ao Senhor quando o peso for grande demais. Eu sei, meus irmãos, que eu não vou falar novidade nenhuma. Eu sei que o reverendo Luiz, reverendo, seu nome, desculpa, Leandro, reverendo Leandro está cansado de falar que você tem que orar, que você tem que falar com Deus, que você tem que buscar Deus. Então assim, todas as vezes que um pregador abre a Bíblia e fala assim: eu vou falar hoje uma coisa que você nunca ouviu, vai embora para casa. Porque ele vai inventar. Porque depois que tem 2000 anos o povo lendo a Bíblia e pregando a Bíblia, não dá para ser inovador, não é? Na verdade, o nosso ministério é repetir, porque a gente esquece. Ontem eu falei para os casais e Paulo falou para Tito assim: Tito, repete esse negócio aí. Fala de novo. E como o pastor Luiz falou ontem, né? Se alguém lembrava do sermão que ele pregou há 2 anos atrás aqui, é claro que a gente não lembra, né? Então,
eu quero que você se lembre só daquilo que é ou que são as afirmações principais. Então, primeiro, para suportar os pesos que a vida impõe sobre os seus ombros, ore, clame, fale com Deus, derrame o seu coração diante de Deus, para de murmurar e começa a orar. Qual que é a diferença entre murmurar e orar? Murmurar é quando você fala mal de Deus para os outros. Ah, eu acho que Deus me esqueceu, acho que Deus não me ama, acho que Deus não está cuidando de mim. Orar é falar de Deus para Deus, como Abacuque fez. O que Abacuque fez? Ele se dirigiu ao Senhor diante daquele fardo que Deus colocou nos ombros dele, e ele falou com Deus das angústias da sua alma. Sabe, irmãos, infelizmente muitas vezes quando nós estamos enfrentando um problema, nós falamos com todo mundo e geralmente nós deixamos Deus por último. Quando o problema fica tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e a gente fala assim: agora só Deus para dar um jeito. Pai, mas podia ter sido Deus no começo. Então a vida de Abacuque é um farol para nos mostrar que quando a vida coloca sobre nós um peso grande demais, sob o qual parece que nós não vamos resistir, diante do qual parece que nós vamos nos desfazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar, é falar com Deus, é derramar o coração diante de Deus, é clamar a Deus, é perguntar para Deus. O apóstolo Pedro disse lá na sua primeira carta, no capítulo 5, que nós devemos nos humilhar sob a potente mão de Deus e devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Sabe, irmãos, a gente sabe isso, mas a gente só sabe com a cabeça. Quando a situação aperta, a gente esquece que nós temos um Deus que é poderoso, que é gracioso, que tem recursos inesgotáveis, que nos ama, que se importa conosco, se importa tanto que enviou o seu Filho, Deus Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós às vezes preferimos confiar em nós mesmos, confiar nos recursos humanos, nos recursos materiais. Mas Abacuque me ensina essa verdade extraordinária: levar minhas queixas aos pés do Senhor, falar com Ele. Se você está angustiado, se você está aflito, se você está talvez até chegando ao desespero, você pode falar com Deus. De vez em quando algum irmão chega para mim e fala assim: pastor, eu estou enfrentando tantos problemas que eu não estou nem conseguindo orar. Aí eu pergunto assim: você já falou isso para Deus? Eu falo: já. Eu falei: então você já orou? Fala para Deus: Senhor, não estou dando conta de orar, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Essa situação vai ficar assim até quando? O problema é que a gente pensa em oração de uma maneira muito metódica. Tudo bem, Jesus ensinou os discípulos a orar, mas aquela oração é um padrão, não é uma reza que você tem que repetir. Orar, alguém definiu assim, né? Acho que foi Bill Bright: oração é um diálogo entre duas pessoas que se amam. E duas pessoas que se amam não tem reserva. Fala o que quer, fala o que pensa, rasga o coração. Se está chateado, fala que está chateado. Se está feliz, fala que está feliz. Se está decepcionado, fala que está decepcionado. Então eu louvo a Deus porque esse livro está aqui para me mostrar que um servo de Deus, um profeta de Deus, um dia ficou angustiado diante de Deus e falou para Deus que estava angustiado. Segundo, confie, mesmo que você não entenda. No verso 2 o profeta fala assim: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. O profeta está dizendo assim: Senhor, por que o Senhor me mostrou isso? Por que o Senhor me mostra que os babilônios vão crescer
e vão arrasar todo mundo. Eu não estou entendendo isso. Eu não estou entendendo essa violência crescendo. Eu não estou entendendo qual é o propósito do Senhor. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas eu muitas vezes fico pensando, diante das coisas que acontecem na minha vida, o que é que Deus quer fazer na minha vida. E muitas vezes eu não sei. Eu só sei depois. E às vezes nem depois eu sei. Eu sei que você já ouviu falar assim, ó, quando você estiver passando por um problema, não pergunte por quê, pergunte para quê. Eu quero deixar você em maus lençóis, porque às vezes você não sabe nem o porquê e nem para quê. Só tem que ir, só vai, só segue em frente. Então o profeta Abacuque está dizendo, Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? Qual é o sentido disso? Abacuque está se queixando por Deus permitir que a maldade se espalhe, como ele estava vendo a maldade se espalhar. Ele se queixa por não entender quais são os planos de Deus, porque muitas vezes ele e nós nos esquecemos que Deus tem planos diferentes dos nossos, que Deus tem caminhos diferentes dos nossos, e que os planos de Deus são mais altos do que os nossos, e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Nós falamos isso, nós citamos o profeta Isaías, né, Isaías 55, e falamos de cor, falamos assim de boca cheia, de peito cheio, mas quando a situação é conosco, a gente se angustia e se desfaz. Sabe, mas a Bíblia está cheia de histórias que nos ensina a continuar confiando no Senhor, mesmo quando Deus não diz nada. E muitas vezes, meu irmão, Deus não vai dizer o que você quer que Ele diga. Daqui a pouquinho na escola dominical você vai ver que a coisa vai piorar. Mas eu me lembro daquela mulher Ciro-fenícia que tinha uma filha endemoniada e que atravessou sei lá quantos quilômetros para chegar em Nazaré para pedir socorro de Jesus Cristo. Lembra dessa história? Está lá em Mateus 15. E ela chegou e ela suplicou, Jesus, tem misericórdia da minha filha, porque ela está endemoniada. Jesus fez o quê? Ignorou. Diz Mateus que Jesus não respondeu nada para ela. E ela continuou gritando no pé de Jesus e pedindo para Jesus, pedindo, clamando. Aí Jesus vira para ela e fala assim, fique sabendo que eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Eu não tenho nada para você. O que a mulher fez? Jesus, para piorar a situação, falou assim, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Aí a gente fala assim, mas ela chamou ela de pet, cachorrinho, é fofinho. Você gostaria de ser chamado de cachorro? Assim, Deus não vai fazer nada por você não, seu cachorro. Aí a mulher responde assim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não desistiu, porque Jesus ficou calado. Ela não desistiu quando Jesus disse não. Ela não desistiu quando ela foi desprezada. Porque no coração dela, ela tinha uma certeza de que aquele homem era poderoso para socorrê-lo. Ela atravessou quilômetros, angustiada, chorando, desesperada. E quando Jesus ouvia aquilo, ele disse, pode ir embora minha filha, sua filha já está liberta. E o que ela fez? Falou, Senhor, me dá uma prova aí. Não, ela pegou a trouxinha dela e foi embora. Sabe, irmãos, com Abacuque nós aprendemos que Deus é digno da nossa confiança. Mesmo quando Ele está fazendo o que a gente não entende. E às vezes, vamos ser bem franco, porque Abacuque foi bem franco, a gente não aceita. Eu costumo dizer para os irmãos lá na igreja, não precisa concordar comigo, viu? Isso é coisa que eu digo, né? Às vezes você vai visitar um irmão que está doente, e você quer consolar aquele irmão, né? Você quer animar aquele irmão, você quer encorajar aquele irmão. Aí você diz assim para ele, Deus vai te curar. Eu acho que você não devia fazer isso. A menos que você tenha recebido de Deus uma revelação especial que Ele vai curar mesmo aquele irmão. Eu prefiro dizer assim, meu irmão, Deus está presente na sua vida. Ele é poderoso para te curar. Eu não sei se Ele quer, mas nós vamos orar porque é isso que nós queremos.
Porque às vezes a gente fala ousadamente, sabe por quê? Porque a gente não concorda com Deus. A gente está dizendo para Deus assim: "Ó, Senhor, esse meu irmão aqui não devia estar doente, não. Esse negócio está errado. Esse negócio não está certo. Então eu declaro que ele vai ser curado." Não vai adiantar muito, né? Se o plano de Deus é outro. Terceiro, espere, porque Deus continua agindo. Abacuque diz assim: "Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida." Ora, será que Deus não vai fazer nada para mudar? Será que Deus não vai agir? Será que Deus não vai se levantar? E tem outras perguntas piores, do tipo assim: será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que Deus não está entendendo a dor que eu estou sentindo? Quando Abacuque fala com Deus, ele fala com Deus porque ele sabe que Deus tem as respostas para o peso que está sobre os seus ombros, porque ele sabe que Deus é o Todo-Poderoso, porque ele sabe que Deus está sentado no seu trono. Então essa oração do profeta, mesmo que seja uma oração ousada, mesmo que ele tenha derramado o seu coração entristecido, indignado diante de Deus, ele o faz porque ele sabe que falar com Deus é o único jeito de resolver aquele problema daquele tamanho. Sabe, irmãos, e eu sei que nós enfrentamos muitas vezes problemas que estão acima da nossa capacidade de solução. E é nessa hora que a nossa fé é provada. E a nossa fé nos prova para que nós esperemos. E nós podemos esperar porque nós cremos num Deus que comanda a história. Esse Deus que nós começamos aqui lendo o Salmo 103, que deve ser bendito pelos nossos lábios por tudo que Ele faz, por tudo que Ele já fez, que sustentou essa igreja para chegar aqui aos 91 anos de existência. Nós podemos esperar porque nós cremos num Deus que é poderoso, que quando se levanta do trono, ninguém pode impedir, ninguém pode deter sua mão. Nós cremos num Deus que nos fortalece. Sabe, irmãos, nós precisamos transformar essa fé em atitude. O profeta Isaías, lá no capítulo 40, que todo crente também conhece bem, em que ele descreve a grandeza de Deus, ele termina o capítulo 40, depois de falar da grandeza de Deus, dizendo assim: "Porque Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, sobem com asas como águias." A gente não devia falar mais com esse Deus? A gente não devia esperar mais nesse Deus? Quando a dor bate na nossa porta, irmão, nós precisamos correr para os braços do Senhor, como Abacuque fez. Ele não estava entendendo nada, ele estava angustiado. Ele estava se sentindo injustiçado. Ele estava achando que Deus estava errado. E ele não foi falar para as outras pessoas, ele foi falar para Deus. Essa é a diferença entre o clamor, a oração, e a murmuração. Então, para você suportar o fardo como Abacuque, lembrar dessas 3 atitudes. Clame. Sabe, irmãos, não tem mágica na vida cristã. Vida cristã é dieta diária de meditação na Escritura e oração.
E tantas vezes quantas forem possíveis, comunhão, como a gente está aqui agora. São 3 das principais ferramentas que Deus nos deu para nos nutrir e nos fortalecer. Então clame. Fale com Deus, fale para Deus. Reclame para Deus, não reclame de Deus. Segundo, confie sempre, mesmo quando você não for capaz de entender. Sabe, irmãos, a gente acha que tem que entender tudo para poder desfrutar de tudo. Tem uma frase, se não me engano, acho que é de Anselmo de Cantuária, o grande bispo lá da Inglaterra, que diz o seguinte: eu creio para entender. Eu não entendo para crer. Eu sempre digo o seguinte, que o maior ato de fé que você pode ter é viajar de avião. Presta atenção. Você entende tudo de aviação? Você entende como é que uma máquina de 450 toneladas fica no ar, andando a 1000 quilômetros por hora? Sabe, uma das viagens de avião que eu fiz assim, que eu não fiquei com medo, né? Foi quando eu fui viajar num A380. Aí eu perguntei lá na porta, quantas pessoas cabem nesse avião? Dependendo da configuração, cabe 1.400 pessoas. Falei, bom, 1.400 pessoas, se cada um pesa 100 quilos, e cada um leva, no mínimo, 23 quilos de bagagem, mais a bagagem de mão, mais a sacola que você passa na moita lá e vai junto também. 450 toneladas. Que começa a andar na pista e chega a 350 km por hora. Gente, eu não tenho coragem de passar com o meu carro de 110. Imagina, eu estou sentado no avião, andando a 350 km por hora, com 450 toneladas, e eu acredito que ele vai voar. Aí eu tenho que acreditar que a empresa fez a manutenção, que o cara abasteceu, que o mecânico não bebeu, que o piloto não quer morrer. Lembra do dia daquele piloto que falou assim, eu vou jogar esse avião aqui, matou 100 e tantas pessoas? Sabe, tem tantas coisas que acontecem para aquele avião viajar 14 mil quilômetros e chegar no seu destino, que precisa ter fé demais para entrar no negócio daquele. E mesmo sem entender nada, você entra, senta e acredita que vai chegar lá. E a maioria das vezes chega. Agora eu te pergunto, e Deus? Você não acredita que Deus vai fazer você chegar lá? Você acha que precisa entender tudo? Você acha que precisa compreender tudo? Você acha que Deus precisa explicar tudo? Você acha que você é capaz de entender tudo que Deus está fazendo? Então você precisa confiar. E por fim, meu tempo já acabou. Você precisa aprender a esperar. Para consolar os crentes que estavam achando que Jesus estava demorando demais a voltar, porque o fardo estava muito pesado, Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5. Olha o consolo de Pedro. Pedro escreveu assim, meus irmãos, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Está tudo beleza, está tudo direitinho. Não, Pedro escreveu assim, meus irmãos, saibam que um dia, para Deus, é como 1000 anos. É como se Pedro estivesse falando assim para ele, sabe de uma coisa? Às vezes não vai melhorar nada não. Mas você precisa continuar confiando. Você precisa continuar esperando. Porque o seu tempo não é o tempo de Deus. A sua agenda não é a agenda de Deus. E Deus, na agenda dele, não atrasa. Ele sempre chega na hora certa. Que Deus nos dê a graça de orar, de confiar e de esperar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque a sua palavra nos instrui, nos ensina e ajuda-nos, ó Pai, a compreendê-la cada vez mais e viver por ela, sob a sua graça e a sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.